Algumas pessoas não estão em perigo, mas vivem como se estivessem. O corpo acorda alerta, a mente nunca descansa, e ninguém percebe. Há um momento em que a mente muda de posição. Não é um colapso, não é um ataque, é mais discreto. Ela se ajusta, se fecha um pouco, reduz o campo, fica prática. Sobreviver passa a ser mais importante do que sentir. No começo, isso quase não chama a atenção. Você continua acordando, continua indo, continua respondendo. Por fora, tudo segue com a mesma forma, mas por dentro, algo começa a operar em outro ritmo. A mente entra em modo de sobrevivência e faz isso sem pedir permissão. As sensações ficam mais planas. As emoções não desaparecem, elas apenas perdem prioridade. Não é frieza, é economia. Você sente menos porque sentir demais começa a custar caro. Cansa, desorganiza, atrapalha o funcionamento. Então a mente aprende. Ela passa a filtrar, a encurtar, a evitar. Tudo o que não é essencial para continuar andando é colocado em segundo plano. Você ainda ri, mas não se reconhece no riso. Ainda conversa, mas não está inteiro na conversa. Ainda reage, mas como alguém que responde por hábito. Existe uma distância sutil entre você e o que acontece, como se tudo estivesse um passo à frente e você sempre chegando depois. O corpo está presente, a mente está ocupada, mas você não está exatamente ali. Isso não dói de imediato, por isso é tão difícil perceber. O modo de sobrevivência não grita, ele sussurra. Ele se instala como uma adaptação silenciosa. Você começa a viver em estado de alerta baixo, não um medo claro, mas uma vigilância constante, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento, mesmo quando nada está acontecendo. A mente fica atenta a riscos invisíveis, antecipando problemas que talvez nunca venham, preparando respostas para situações que não existem. Isso consome energia, uma energia que você não percebe indo embora. No fim do dia, o cansaço não tem nome. Não vem de esforço físico, não vem de excesso de trabalho. Vem de sustentar um estado interno tenso por tempo demais. Você deita, o corpo tenta descansar, mas a mente continua funcionando, pensando sem pensar, repassando sem foco, vigiando. Dormir deixa de ser um desligamento, vira apenas uma pausa superficial. E no dia seguinte, tudo recomeça do mesmo ponto. Com o tempo, você passa a achar isso normal. Acha que é só a vida adulta, acha que é responsabilidade, acha que é maturidade. Mas no fundo, algo em você sabe que não era assim antes. Havia mais espaço interno, mais presença, mais sensação de estar vivo dentro do próprio corpo. Agora tudo parece funcional, útil, mas vazio de textura. As emoções ficam comprimidas, não explodem, não se expressam. Ficam guardadas em algum lugar profundo onde não atrapalhem. A mente entende que sentir demais é um risco. Risco de parar, risco de desmoronar, risco de não conseguir continuar. Então ela escolhe sobreviver. Você se torna eficiente, prático, resolutivo, mas também se torna distante, distante de si mesmo. Há dias em que você percebe isso nos detalhes, no modo como o tempo passa rápido demais, no fato de quase não lembrar do que sentiu ontem, na dificuldade de responder quando alguém pergunta como você está. Você responde automático, tudo bem, cansado, na correria. Mas a resposta verdadeira não encontra palavras, porque o que você sente não é exatamente tristeza, nem exatamente ansiedade. É um peso difuso, uma densidade interna, uma sensação de estar sempre sustentando algo invisível. O modo de sobrevivência cria esse estado, um meio termo constante, nem bem, nem mal, apenas funcionando. A mente aprende a ignorar sinais.
Ignora o corpo tenso, ignora o aperto no peito, ignora a falta de vontade. Tudo isso vira ruído de fundo. Você se acostuma a viver com o mínimo necessário de emoção para não parar. E isso parece uma vitória por um tempo, porque você continua indo, continua entregando, continua aparecendo. As pessoas veem alguém forte, estável, confiável. Não veem o custo interno disso. Não veem que cada decisão é tomada com esforço, que cada interação exige energia, que cada dia começa com um pequeno peso já instalado. O modo de sobrevivência não é uma escolha consciente, é uma resposta. Uma forma da mente dizer: aqui não é seguro sentir tudo. Então ela reduz o volume do mundo interno. As coisas que antes tocavam fundo, agora passam pela superfície. Você escuta, mas não absorve. Você vive, mas não se envolve. Há uma sensação estranha de estar sempre preparado e ao mesmo tempo cansado demais para reagir, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer e você nunca pudesse relaxar de verdade. Mesmo nos momentos de descanso, a mente não solta. Ela observa, calcula, prevê. Isso cria uma rigidez invisível, uma tensão que não se expressa em palavras, mas se acumula no corpo, nos ombros, na mandíbula, na respiração curta. Você respira, mas não profundamente. Tudo fica contido, e aos poucos você vai se afastando das próprias emoções sem perceber quando começou. Elas não somem, elas apenas ficam distantes, como memórias antigas que você sabe que existem, mas não consegue acessar. O modo de sobrevivência transforma a vida em sequência de tarefas, uma após a outra, sem pausa verdadeira. O tempo vira algo a ser atravessado, não vivido, e você atravessa, dia após dia. Há momentos de lucidez em que você se pergunta se é só isso, mas a pergunta se dissolve rápido, porque pensar demais pode desorganizar o equilíbrio frágil que mantém tudo de pé. Então você empurra a pergunta para longe e segue. O silêncio interno aumenta, não um silêncio calmo, um silêncio pesado, como se algo estivesse sendo segurado com força demais. Você sente isso quando fica sozinho, quando o barulho externo diminui, quando não há distrações. É aí que o peso aparece, mas você já aprendeu a lidar com isso. Levanta, liga algo, faz qualquer coisa. O modo de sobrevivência não gosta de vazio, porque no vazio as emoções podem voltar, e isso parece perigoso. Então a mente mantém tudo ocupado, mesmo quando não há motivo. Com o tempo, você perde a referência de como era sentir sem esse filtro. Perde a noção do que é estar inteiro, presente, aberto. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece devagar. Por isso quase ninguém percebe. Você se adapta e chama isso de vida. Mas algo em você sabe que está vivendo no limite mínimo, no modo econômico, no modo seguro, no modo de sobrevivência. E esse modo, apesar de manter tudo funcionando, cobra um preço silencioso, um preço que ainda não se mostra por completo. O modo de sobrevivência não aparece como um evento. Ele não tem data, não tem cena, não tem lembrança clara. Ele é um processo. A mente entra nesse estado quando entende que não há espaço para sentir tudo, não agora, não assim. Então ela reorganiza prioridades, corta excessos, reduz profundidade, não porque quer te machucar, mas porque quer te manter em movimento. A dor, quando não pode ser resolvida, é silenciada, não eliminada, guardada. O medo, quando não pode ser enfrentado, vira vigilância constante, um estado de atenção que nunca desliga. A tristeza, quando não encontra lugar, se transforma em peso, não em choro, não em desespero. Peso. O modo de sobrevivência não produz emoções intensas. Ele produz ausência, distância, anestesia parcial. Você não sofre de forma visível. Você se desgasta em silêncio.
A mente faz isso porque aprendeu que sentir demais já foi perigoso em algum momento, mesmo que você não lembre quando, mesmo que não saiba explicar por quê. Pode ter sido aos poucos, uma sequência de pequenas pressões, exigências, responsabilidades, decepções que não puderam ser processadas. Nada grande o suficiente para parar tudo, mas constante o suficiente para cansar. Então a mente escolhe o caminho mais seguro, não o mais vivo, o mais controlável. Ela passa a funcionar como um sistema fechado, repetitivo, eficiente, frio o suficiente para não quebrar. É por isso que essa dor não grita. Ela não precisa gritar. Ela está espalhada. Ela está na dificuldade de sentir prazer, na falta de entusiasmo, na sensação de que tudo é esforço. Está na forma como você acorda já cansado, não do corpo, mas de existir. Está na forma como os dias passam rápido demais e ao mesmo tempo parecem todos iguais. A modo de sobrevivência cria uma névoa interna. Nada é totalmente ruim, nada é realmente bom. Tudo fica morno. Essa névoa protege, mas também isola. Você começa a perder contato com quem você era antes de precisar se proteger assim. Não há um momento claro de ruptura, só uma adaptação contínua. Você vai deixando de sentir certas coisas porque não há espaço, porque não há tempo, porque não há energia. E sem perceber, você começa a viver mais como função do que como pessoa. Você cumpre papéis, resolve problemas, entrega o que é esperado. Mas internamente, algo começa a se desfazer. Não de forma dramática, de forma lenta. A identidade começa a ficar borrada. Você não sabe exatamente quem é, sabe apenas o que faz. Perguntas simples começam a parecer difíceis. O que você quer? O que sente? O que te move? Nada disso é claro porque clareza exige presença, e presença exige sentir. E sentir é justamente o que o modo de sobrevivência tenta evitar. Então você vive um tipo de desconexão silenciosa. Está no mundo, mas não dentro de si. Essa desconexão não é vazio total, é um distanciamento constante. Como se você observasse a própria vida através de um vidro. Você vê, você entende, mas não toca. As emoções chegam abafadas, os momentos passam sem marcar. Até as coisas boas parecem acontecer um pouco longe demais. Isso cria uma estranha sensação de culpa, como se você estivesse desperdiçando algo, como se não estivesse aproveitando direito a própria vida. Mas você não sabe como mudar isso, e nem tem energia para tentar, porque o modo de sobrevivência consome tudo. Ele exige manutenção constante. A mente está sempre ocupada em manter o equilíbrio mínimo, em evitar colapsos, em segurar o que poderia desmoronar se fosse sentido por inteiro. E isso cansa. Não um cansaço que se resolve dormindo, um cansaço existencial. Você começa a sentir que viver é pesado, não triste, pesado. Cada decisão exige esforço, cada interação exige preparo, cada dia parece pedir mais do que oferece. E mesmo assim, você continua, porque parar não parece uma opção. O modo de sobrevivência não permite pausas profundas, ele permite apenas intervalos curtos, superficiais. Momentos em que você distrai a mente, não momentos em que você se encontra. Por isso, quando o silêncio chega de verdade, algo aperta. Você sente um desconforto sem nome, uma inquietude estranha, uma vontade de fugir do próprio estado interno. Esse é o sinal mais claro de que a mente está em sobrevivência. Não é o sofrimento intenso, é a incapacidade de ficar consigo mesmo sem se sentir ameaçado. Aos poucos, você começa a se reconhecer menos. O que antes importava perde força. O que antes fazia sentido parece distante. Você não sabe dizer quando isso aconteceu, só sabe que aconteceu. A vida vai ficando funcional, mas sem profundidade. E isso é o que mais confunde, porque por fora tudo parece normal. Você não tem uma história trágica, não vive um caos visível, não está em crise aberta.
Então você se pergunta por que se sente assim e não encontra resposta. O modo de sobrevivência é discreto justamente por isso. Ele não se apresenta como um problema óbvio. Ele se camufla de maturidade, de responsabilidade, de força. Você aprende a se orgulhar da própria resistência, sem perceber o que está sendo sacrificado para manter essa resistência. O preço é a sensibilidade. O preço é a espontaneidade. O preço é a sensação de estar vivo por dentro. Mas como isso acontece devagar, você não sente a perda de uma vez. Você se acostuma com menos. Menos emoção, menos desejo, menos presença. Até que esse menos vira o normal. E o normal vira pesado. Há um ponto em que algo muda, não de fora para dentro, de dentro para dentro. Você começa a perceber que não está apenas cansado, está distante, distante de si mesmo. Essa percepção não é alívio, vem como estranheza, como se você estivesse olhando para a própria mente pela primeira vez em muito tempo. Você começa a notar padrões, a rigidez interna, a dificuldade de relaxar, a forma como tudo é controlado. Você percebe que vive em estado de contenção, sempre segurando algo, sempre evitando algo. E entende lentamente que isso não é quem você é como você aprendeu a existir. Essa compreensão não resolve nada imediatamente, ela apenas clareia. Você entende por que a dor é silenciosa, por que não há explosão, por que não há desespero, porque a mente não está quebrada, ela está protegendo, protegendo demais. E essa proteção prolongada vira prisão. Você começa a sentir a erosão interna, não uma quebra súbita, uma perda gradual de contato. Aos poucos você percebe que sobreviver não é o mesmo que viver, mas também percebe que não sabe mais como viver de outra forma. Esse é o ponto mais delicado. Não é o sofrimento, é a adaptação ao sofrimento. Você se adaptou tão bem que quase não reconhece mais o que foi perdido. A clareza chega como um silêncio diferente, não pesado, não urgente, um silêncio lúcido. Você entende que o modo de sobrevivência foi necessário, que te manteve de pé, que te ajudou a atravessar, mas também entende que ele não foi feito para durar para sempre. E mesmo sem saber o que vem depois, algo em você começa a se mover. Não para mudar, não para resolver, mas para reconhecer. Reconhecer o estado em que está, reconhecer o custo, reconhecer o distanciamento. Essa percepção não é confortável, mas é real. E a realidade, mesmo dura, é mais leve do que a confusão silenciosa. O modo de sobrevivência perde um pouco da força quando é visto, não combatido, não julgado, apenas visto. Você não sai desse estado de uma vez, mas algo se desloca. A mente, por um instante, deixa de operar no automático, e nesse instante você sente. Não muito, não intensamente, apenas o suficiente para saber que ainda existe algo aí, algo que não foi apagado, apenas adormecido. E essa percepção permanece, mesmo quando o dia continua, mesmo quando a rotina volta. Ela fica ali, como um fundo silencioso, lembrando que sobreviver foi uma fase, não uma identidade, e que em algum lugar dentro de você, a vida ainda está esperando que o alerta diminua para que possa reaparecer.